Bom dia, sexto ano. Hoje daremos início a um novo conteúdo, Roma Antiga, que juntamente com a Grécia, que estudamos no conteúdo passado, formam o que se chama de civilização antiga. Então, Grécia Antiga e Roma Antiga juntas formam a civilização antiga, que deixou várias contribuições para a civilização ocidental, da qual nossa cultura faz parte. Primeira coisa que precisamos entender, quais são as principais contribuições de Roma? Entre várias contribuições, a gente pode destacar o direito romano, que foi criado nesse período antigo. O direito romano ele serve de base para a constituição do nosso direito, ou seja, do nosso conjunto de leis. Inclusive, quem faz o curso de direito, para se formar para ser advogado, juiz, tem uma parte que estuda sobre o direito romano. Por quê? Porque o direito romano antigo foi um código de leis muito bem elaborado, escrito e que serviu de base para a constituição de outras leis escritas de outros locais. Além do direito, outra importante contribuição de Roma foi a língua latina, ok? Falava-se o latim. Para quem não sabe, o latim hoje é considerado uma língua morta, mas ele deu origem a vários idiomas que é falado tanto na Europa como nos países da América que foram colonizados pela Europa, assim como também os países da África que foram colonizados pela Europa. Entre essas línguas de origem latina, a gente pode destacar o português, que nós falamos, assim também como outras línguas. O próprio italiano, falado na Itália, o espanhol, o francês, Então, essas línguas são línguas que possuem alguns elementos em comum e têm como originaram do latim. A língua latina foi uma das principais contribuições de Roma Antiga para a nossa civilização. E onde Roma está localizada? A localização de Roma é na Península Itálica, Hoje é chamada de Itália, o país Itália. Roma é a capital da Itália, Lembrando que é uma península, é uma região ligada ao continente, mas que tem a maior parte das suas terras rodeada por mar. Vamos ver aqui rapidamente um mapa bem aproximado da Península Itálica. É muito fácil de lembrar ou de localizar no mapa, porque fica ao sul do continente europeu e tem esse formato de uma bota. Não esqueça, sempre quando vocês verem, essa região com o formato de uma bota, é a Península Itálica. E Roma está localizado bem por aqui, ao centro. Então, Roma surgiu aqui na Península Itálica, Roma surgiu, é válido destacar que Roma surgiu às margens do rio Tibre, ok? Agora nós vamos ver sobre os primeiros povos que habitaram no território italiano, A Itália, o povo italiano, Roma foi fundada principalmente por três povos, Três povos de origem indo-europeia. Que povos são esses? Os etruscos, localizados ao norte, os itálicos, ao centro, que está dividido entre os latinos e os sabinos, e ao sul, o povo grego, habitou a parte do sul da Itália, se expandiu e se localizou ao sul da Itália, o povo grego que a gente estudou no conteúdo passado. E quais são as principais contribuições desses três povos para a cultura romana? Os etruscos eram povos militarizados, inclusive eles se impuseram aos outros dois, Eles dominaram os outros dois povos. É válido destacar que uma das principais características da Roma antiga é o militarismo. Inclusive, a partir do poder militar, Roma vai conquistar um vasto território. Não esqueçam, Roma formou o maior império da antiguidade, ok? Isso graças ao seu poder, ao seu militarismo, ao seu exército muito bem treinado. Então, esse militarismo foi herdado dos etruscos, dos italianos e mais especificamente dos latinos. O povo romano herdou a língua latina, o latim, e dos gregos herdou vários elementos da cultura, inclusive a mitologia. Aquele panteão de deuses que nós estudamos
nas últimas aulas, os deuses gregos, eles foram adotados pelos romanos, né? Os romanos adotaram os deuses gregos para adorá-los, como Zeus, Afrodite, só que é o que aconteceu. Eles adotaram esses deuses e apenas modificaram o nome, deram outro nome a esses deuses, mas adotaram os mesmos deuses gregos e vários elementos da cultura, porque eles tinham muita admiração pela cultura grega, ok? Então, na fundamentação histórica, Roma foi fundada por esses três povos, porém, existe uma lenda, né? Existe também a origem lendária, que é o quê? Que Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, os quais haviam sido jogados no rio pelo tio, que queria tomar o poder, e que foram alimentados pela loba. Essa história vocês vão ver bem direitinho no vídeo que eu vou passar em sequência, ok? Então, lembrando que, de acordo com a fundamentação histórica, Roma foi fundada por esses três povos, mas também existe a explicação lendária, né? Lembrando que uma lenda ela é criada quando as pessoas elas não sabem, elas não conseguem dar uma explicação histórica para um fato, então elas criam uma lenda. Então o povo romano criou a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que depois vocês verão direitinho. Agora a gente vai ver sobre a história política, né? Ao longo das aulas que a gente terá daqui para frente, nós vamos ver que Roma está dividida em três períodos, né? A história política de Roma: monarquia, república e império. Lembrando que uma monarquia é uma forma de governo que tem um monarca, um rei no poder, ok? E esse rei frequentemente tem poder hereditário, ou seja, quando ele morre, o seu poder passa para o filho, é passado de pai para filho. Só que na monarquia romana, o poder não era hereditário. A monarquia era dividida como? Havia o rei, mas o rei não governava só, havia também o senado e a assembleia, ok? E o rei, quando o rei morria, o próximo rei era escolhido pelo senado, tá certo? Então, o rei em Roma, ele não era um poder hereditário, ou seja, não era passado de pai para filho. Depois da monarquia vem a república, né? A palavra república, a república surgiu em Roma, né? A forma de governo que é adotada inclusive no nosso país, né? A gente tem um governo republicano, só que a república de Roma era bem diferente, né? A palavra república se origina de res publica, que significa coisa pública, né? Mas a gente vai ver que não eram todos que podiam participar, não era uma república, não era democrática em Roma, né? Assim, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a nossa república é democrática, ou seja, todas as pessoas acima de 18 anos, aliás, já de 16 já pode participar da vida política. Em Roma não. Pois a gente vai ver quem era que podia participar da vida política, a gente vai ver como a sociedade estava dividida. Mas o que eu quero que vocês saibam é que na República Romana, quem governava eram os magistrados, que havia vários cargos, né, como os cônsules, os pretores, os edes, os censores, vários outros. Eles governavam, né, mas também o Senado e a Assembleia eram muito atuantes. O Senado também tinha muito poder. Aliás, o Senado, inclusive, fala-se que o Senado tinha mais poder que os magistrados. E a Assembleia era quem elegia os cidadãos que participariam dos magistrados e da Assembleia. E, por último, veremos o Império, né? O Império é uma forma de organização política em que a gente pode falar uma expansão territorial. Nesse período é que Roma vai se expandir, vai dominar vários territórios. Então, nós veremos bem direitinho esses três períodos nas aulas seguintes.